Analisando a jurisprudência do STJ, nós podemos identificar que, segundo o entendimento desse Tribunal Superior, de forma clara e objetiva, existem uns requisitos cumulativos para que eu possa ter a incidência da lei. Isso me ajuda a identificar na prática, nos casos concretos, quais são os casos que eu vou poder incluir lá na minha delegacia na Lei Maria da Penha. Então vejam, pessoal, o primeiro requisito extraído dessa jurisprudência do STJ é de que eu tenha alguma das situações dos incisos do artigo 5º, certo? Então, o primeiro requisito para que eu possa ter a incidência da Lei Maria da Penha é que eu tenha ou o âmbito da unidade doméstica, ou o âmbito da família, ou alguma relação íntima de afeto, algum dos incisos do artigo 5º, certo? O segundo requisito, pessoal, é o requisito da motivação de gênero. Motivação de gênero. E o terceiro requisito é o requisito da vulnerabilidade. Lembrem que eu falei para vocês, a lei ela protege o gênero feminino e não o sexo. E é por isso que aquela questão do transexual, do transgênero, foi sedimentada pelo STJ no sentido que eu expliquei para ti. A lei se aplica sempre que essas pessoas se identificarem com o gênero feminino, certo? Lembrando a vocês que o sexo é uma característica biológica e o gênero é uma característica mais psicológica, é como a pessoa se sente e como ela se apresenta para a sociedade. Então o transexual ele pode ter sexo feminino, mas desde que ele se identifique como gênero feminino, ele terá a especial proteção da lei. Essa motivação de gênero, pessoal, e essa vulnerabilidade aqui, o segundo e o terceiro requisito, eles são tratados pelo STJ como uma espécie de dolo específico, como eu havia referido para ti. Ou seja, isso é exigido para a incidência da lei. Deve-se verificar o dolo de opressão ao gênero feminino. Quando nós conseguirmos identificar isso no caso concreto, será um caso de aplicação da Lei Maria da Penha. Algumas observações importantes que você fará aí neste ponto, no ponto que nós estamos estudando. A questão da vulnerabilidade. Você pode pensar, professor, como é que eu vou identificar uma vítima vulnerável quando eu estiver diante de uma agressora mulher? É uma mulher agredindo outra mulher. Como é que eu vou afirmar que há aqui uma vulnerabilidade? Esse indagamento é muito bom, é muito inteligente, mas nós temos em doutrina e na jurisprudência uma fórmula. Como é que nós identificamos, como é que nós resolvemos isso? Lembrando a você que a vulnerabilidade, ela não é somente a vulnerabilidade física. A vulnerabilidade ela é multifacetada, ela envolve vários aspectos. Nós temos a vulnerabilidade física, a vulnerabilidade psicológica, a vulnerabilidade econômica, ou seja, a vulnerabilidade não necessariamente se evidencia a partir da força física, certo? Então, quando o homem for agressor, como é que você vai frisar isso no seu material? Quando o homem for o agressor, lembrando que a vítima é sempre mulher, a vulnerabilidade ela pode ser presumida. E aí você anota aí 2 precedentes do STJ se você quiser. O HC 280-082 e também o ARESP, certo? 1.256950. Nesses 2 precedentes, o STJ disse que quando a vítima mulher for agredida por um homem, a sua vulnerabilidade pode ser presumida. Isso significa que não precisa ser demonstrada no caso. Porém, olha que interessante. Quando a mulher for agressora, então eu terei uma vítima mulher e uma outra mulher na condição de agressora. Nessa situação, a doutrina nos diz o quê?
a vulnerabilidade deve ser demonstrada no caso concreto. Outra observação aí. Vítima famosa. Vítima famosa exclui a aplicação da lei porque ela obviamente não é vulnerável? Não, não é por aí. O STJ já decidiu, anote aí o recurso especial 1.416.580, que o fato de a vítima ser famosa não afasta a aplicação da lei, certo? E também a nossa última observação nesse ponto é a questão da relação extraconjugal, uma traição. Suponhamos que o homem e a mulher se relacionem em uma relação espúria, extraconjugal, fora dos seus casamentos. Esse fato acarreta a exclusão da Lei Maria da Penha? Não, pessoal, não acarreta, certo? O STJ já decidiu isso também no HC 310.154. O fato de a relação ser extraconjugal não afasta a incidência da lei, né? Lembre que nós temos lá o terceiro âmbito de incidência, né? Qualquer relação íntima de afeto. E aqui nós enquadramos com certeza aí a questão dos amantes.